Boa noite, aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, comentarista judaico, comentarista hebraico e do grego. Também somos comentarista das culturas bíblicas e também da mitologia bíblica, como também da etimologia bíblica. Também somos comentarista da exegese avançado e da hermenêutica avançada. Também somos comentarista das palavras de expressão bíblica. O que é palavra de expressão bíblica? Também somos comentarista das lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical. Também somos comentarista da escatologia bíblica para a glória de Deus, que fizemos 70 vídeos sobre escatologia bíblica. Isso mesmo. E agora a gente vamos fazer o comentário interessante, o comentário por seguinte palavra: os pastores e pregadores e povo dizem que não está na Bíblia. O que os pregadores e pastores e povo dizem, mas a Bíblia não diz. Olha só que interessante. Então, a gente vamos analisar o que os pastores e pregadores e os povos dizem que está na Bíblia, mas não está. Oh, glória a Deus. Vamos para mais uma pauta para a glória de Deus, mais uma enquete, mais uma paraxá para a glória de Deus, sobre a seguinte tema: o que os pastores e pregadores e povos dizem que não está na Bíblia. Isso mesmo. Primeiro ponto de vista: o anjo não pode realizar milagres? Realmente isso é verdade? Então vamos analisar. Quando a palavra fala a respeito de anjo, primeira passagem bíblica que vem na mente é enquanto relacionada ao anjo do tanque Betesda em João. A grande questão em torno dessa passagem, se havia ou não havia um anjo no tanque de Betesda. Esta é a realidade. Os pastores e pregadores e povo dizem que não havia um anjo no tanque de Betesda, que havia um anjo naquele tanque. Eles dizem que o anjo não podia fazer milagre por essa razão. Segundo tópico, segundo ponto de vista, a ideia de que um anjo no tanque de Betesda refere e atribui a todos os ocorridos a uma lenda, uma certa lenda que fala de um deus chamado Asclepio, ou conhecido como Esculápio, que era o deus grego, que era o deus da medicina e da cura. Observação: a Bíblia mostra bem claro que um anjo foi pela a ordem de Deus e pelo poder de Deus para realizar algum feito. Vejamos na história bíblica. A Bíblia registra que 2 anjos feriram os habitantes de Sodoma com cegueira. Peraí, milagre ou sentença de justiça de Deus? Anjo que veio fazer a justiça de Deus. Isso está realmente relativo, porque um anjo aqui representa o juízo e a justiça de Deus, que está sobre Sodoma. Gênesis 19 e versículo 10 e 11 que fala sobre isso. Depois temos a informação de um anjo que fecha a boca do leão na cova dos leões. O anjo que fecha a boca do leão. É milagre ou segurança de Deus ou livramento de Deus? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito para proteger e o guardar. Então, peraí. O próprio Deus enviou um anjo para um sentido de livramento. É o Deus do livramento que livrou Daniel da cova dos leões. Vejamos bem que não é uma questão milagrosa, mas sim é uma questão de uma
intervenção divina de um anjo ir até a cova dos leões e fechar a boca do leão. No sentido fechar, é que a espada que estava na mão do anjo estava dentro da boca do leão. Por isso mesmo que o leão não pôde comer Daniel. Mas a pergunta, por que o anjo deixou a espada na boca do leão? Para evitar ele de comer Daniel, claramente. Porém, era por um tempo. Por quê? Porque aquela sentença de justiça, de injustiça que estava sobre Daniel, Deus desce com a justiça justa. Isso mesmo. E o anjo deixou por um determinado tempo a boca do leão fechada para que os governadores que acusaram Daniel da injustiça o comesse. O que eu entendo com isso, que aquele que pratica uma armadilha para com aquele que é de Deus, ele cai na sua própria armadilha. Amém? E ali é o anjo que representa a segurança, livramento e justiça de Deus. Terceiro ponto de vista. No Novo Testamento, temos relatos de que o anjo Gabriel ordenou que Zacarias ficasse mudo. E ele ficou, e o anjo desceu porque falou o que não deveria falar e fez justiça de novo. Então veja bem que o anjo desceu ali e deixou ele mudo. Isso foi a justiça de Deus, não um milagre, mas uma justiça de Deus. Sem contar que os anjos rolaram uma pedra, as duas pedras de 2 toneladas que estava na porta do sepulcro de Jesus. Ali foi o anjo que moveu a pedra. Aí sim, o anjo fez ali um feito miraculoso, terrível. Moveu aquelas pedras para sair o Rei da Glória. Automaticamente ele poderia, o Rei da Glória, dizer: pedra, saia da minha frente. Ela tinha que dar um jeito de sair. E você fala assim como soubesse que ele ia fazer isso, que a pedra ia fazer isso. Sim, quer que eu dou um exemplo? Jesus deu a ordem ao mar e à tempestade que ela se acalmasse. E ela teve que dar um jeito para se acalmar. E a Bíblia diz: quem é este que até o vento e o mar obedece? Então tem que dar um jeito para obedecer. Isso é um feito de Deus. Porque os seus anjos dão ordem ao seu respeito para guardar a todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés nas pedras, e pisará em leões e em áspide, e calcará aos pés os filhos do leão e a serpente. Agora veja bem, quando se fala esse salmo, que é o Salmo 91, e versículo 11 até o 13, está falando a respeito de Moisés. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. Então mostra ali o feito de Deus na vida de quem? Aquele que está sendo guardado por Deus, a respeito por Deus. Quarto ponto de vista. O anjo aqui mostra proteção e guarda, e livra e faz justiça de Deus, e salva alguns. Está falando de Jesus também, porque os seus anjos dará ordem, e lembra na cruz. Ao ladrão, Jesus disse em Mateus: meu Pai, ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Olha só que coisa linda. Então é tremendo isso, né, igreja? Então vamos lá. Jesus, em que um anjo tirou Pedro da prisão de segurança máxima, que era numa masmorra. O anjo colocou os soldados em sonos profundos na ordem de Deus. E na ordem de Deus, o anjo foi lá para livrar ou dar livramento para Pedro. Fora isso, até o Atos dos Apóstolos, o amado registrado a Herodes, que foi ferido por um anjo e morreu comido pelo bicho. Claramente, não reconheceu a glória de Deus, não reconheceu o Rei da Glória que estava andando pela Jerusalém. O anjo disse: dá glória,
porque o Rei da Glória está entrando em Jerusalém. Então ele não quis dar glória para honrar o Senhor Jesus, respeitar o Senhor Jesus. Você vê que a Bíblia também diz que Mical, um anjo fechou a madre de Mical, porque Mical não adorou o Deus de Davi, quando Davi estava dançando. Então, quando nós vejamos isso, claramente Deus vai fazer isso, o anjo vai fazer justiça. O anjo faz justiça ou ele entrega uma bênção, ou dá uma boa notícia, né? Quinto ponto de vista, portanto, como podemos ver, o anjo na Bíblia, na história bíblica, significa proteção, significa livramento, significa salvar, guardar e fazer justiça de Deus. Anjo é mensageiro, carregador de mensagem, como também só faz aquilo que o Senhor Deus ordenar. Olha aí, entendeu agora? Então vamos lá. Quando nós também vejamos isso, os pastores pregam, e o povo pregam e diz, realmente o anjo no tanque fazia milagre? Não. Então, shalom aleikum, aleikum salam para